A paz do Senhor, irmãos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar um devocional. E hoje vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, versos 7 e 8. Diz assim: Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Vós mesmos, porém, causais a injustiça e o dano, e isso aos próprios irmãos. Amém. Irmãos, esse trecho que acabamos de ler, aqui no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, Paulo chama a atenção dos irmãos de Corinto sobre litígios entre irmãos, brigas que acabaram até em brigas judiciais, irmãos processando irmãos. E tudo isso escandalizava o nome de Cristo, escandalizava a igreja. E Paulo, nesse trecho que nós lemos, ele repreende a igreja e no verso 7, como nós lemos, ele diz que é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Ou seja, só o fato de ter alguma demanda, algum negócio mal resolvido, já é uma perda para a igreja. E aí ele faz duas perguntas que são retóricas. Ele diz o seguinte: por que não sofreis antes a injustiça? E a segunda: por que não sofreis antes o dano? Então, segundo Paulo, a posição ideal para o cristão verdadeiro é que ele sofra o dano ou sofra até a injustiça, para não entrar em litígio contra seu próximo, contra seu irmão. Ou seja, numa ocasião onde o nome de Cristo vai ser escandalizado, o nome da igreja vai ser escandalizado, é melhor aquele que é realmente cristão abrir mão do seu direito e sofrer o dano e sofrer até mesmo a injustiça. Então, Paulo nos ensina aqui que nós temos que imitar a Cristo, porque Cristo sofreu o dano e Cristo sofreu a injustiça. Ele se deu para salvar os pecadores, ele doou a sua própria vida para que nós pudéssemos ter a chance de ser chamados filhos de Deus. E aqui, o caminho que a igreja de Corinto estava traçando era um caminho oposto. Era um caminho de contendas, de partidarismo, um caminho de intrigas. E aí ele exorta no verso 8 dizendo: vocês mesmos são os que causam dano aos irmãos. Vocês que causam a injustiça. Então, é bem dura a palavra de Paulo, mas também é uma palavra que nos ensina bastante a não seguirmos o exemplo da igreja de Corinto, desses irmãos especialmente, onde a ganância, onde a busca pelo próprio interesse suplantou o cristianismo que havia naquela igreja. E tudo isso escandalizou o nome de Cristo, escandalizou o nome da igreja e, por conseguinte, deu um mau testemunho à comunidade da época e provavelmente espantou muitos que poderiam ser salvos, porque a própria igreja que dizia que seguia a Cristo estava fazendo o oposto daquilo que Cristo havia ensinado. Então Paulo é bem radical e diz que é melhor sofrer o dano, é melhor sofrer a injustiça do que pleitear algum suposto direito que nós possamos ter. Então que nós coloquemos o nosso coração diante do Senhor e pensemos a respeito dessas coisas. Porque por vezes nós, entre aspas, entramos em brigas, entramos em discussões, pleiteando algum direito que porventura possamos ter. Mas diante de Cristo, diante do Evangelho, nós devemos abrir mão disso. Abrir mão disso até o ponto até mesmo de sofrermos o dano, sofrermos a injustiça. Desde que isso sirva para glorificar o nome de Cristo, glorificar o nome de Deus. Então pensemos nisso, irmãos. E não deixemos que o nosso coração se engane. Não permitamos que o nosso coração siga caminhos tortuosos, caminhos mentirosos, mas que nós sigamos o Evangelho de Cristo, o Evangelho da humilhação, o Evangelho da mansidão, o Evangelho que
tem como alvo o reino dos céus. E nada mais é mais importante do que isso. Alcançar o alvo, alcançar a salvação eterna. E a salvação, nós bem sabemos, que é para todo aquele que imita a nosso Senhor Jesus Cristo e vive e anda como Ele andou. Amém? Então vamos pensar nisso durante o nosso dia e que Deus direcione o nosso coração para que nós glorifiquemos o nome dEle e possamos, se necessário, abrir mão daquilo que nós achamos que deve ser nosso. Amém? Deus abençoe e um forte abraço.